No Brasil, existe a Presidência da República. E existe o trono de Silvio Santos. Por mais de 60 anos, o homem não apenas comandou um programa de televisão, ele se tornou a personificação do próprio domingo. Sua voz inconfundível, seu sorriso carismático e o som dos aviõezinhos de dinheiro cortando o ar se tornaram parte da memória afetiva de gerações. Ele era o patrão, o gênio da comunicação que falava diretamente com suas colegas de trabalho. O empresário visionário que ergueu o império de comunicação, o SBT, a partir de uma única concessão de TV. Silvio Santos não era apenas um apresentador, ele era uma instituição, uma força da natureza midiática cuja influência moldou a cultura popular do país de uma forma que talvez nunca mais se repita. Seu poder era absoluto. Ele não seguia roteiros, ele era o roteiro, o palco era o seu domínio, o auditório era o seu exército leal, e sua palavra era a lei. Milhões de pessoas ligavam à televisão, não apenas para ver os quadros e os prêmios, mas para testemunhar a imprevisibilidade de um mestre em seu ofício. Ele tinha o toque de Midas. Com um simples elogio, podia transformar um anônimo em celebridade da noite para o dia. Com uma oportunidade, podia mudar o destino de um artista para sempre. Sua aprovação era o selo de validação máximo, o passaporte para o sucesso no competitivo mundo da televisão brasileira. Mas, como todo rei, ele governava seu reino com regras próprias, e por vezes, controversas. Seu humor, afiado como uma navalha, caminhava na linha tênue entre a genialidade e o constrangimento. E no palco do programa Silvio Santos, sob os holofotes que ele mesmo controlava, a sinceridade do patrão podia ser brutal. Uma frase, dita em tom de brincadeira, mas com o peso de uma ordem, podia gerar um desconforto sísmico, deixando artistas e o público em um silêncio chocado. Ele podia erguer carreiras, mas também podia, com a mesma facilidade, abalá-las publicamente, testando os limites de quem estava à sua frente. Poucos sabiam como reagir quando o sorriso do apresentador se transformava em uma crítica implacável, ao vivo, para todo o Brasil assistir. E foi nesse reino, governado por essa figura lendária, complexa e absolutamente imprevisível, que uma jornalista de opinião forte e de futuro promissor estava prestes a entrar. Ela trazia consigo a coragem e a determinação de quem não tem medo de falar o que pensa. Mal sabia ela que seu destino seria para sempre alterado por um encontro fatídico com o rei da televisão, e que a maior oportunidade de sua vida a colocaria no caminho da maior humilhação de sua carreira. Longe dos holofotes de São Paulo, no coração da Paraíba, uma voz forte e destemida já ecoava nos telejornais locais. Era Raquel. Sim, ela não era apenas mais um rosto bonito lendo notícias em um teleprompter. Era uma jornalista com um diferencial raro: a coragem de ter e expressar uma opinião. Em uma época em que o jornalismo televisivo se apegava a uma neutralidade muitas vezes forçada, Raquel não tinha medo de analisar os fatos, de criticar, de se posicionar, e essa ousadia a tornava uma figura magnética, amada por muitos que se sentiam representados por sua voz. E claro, criticada por outros que se sentiam incomodados por sua contundência. E então, aconteceu um vídeo. Durante o Carnaval de 2011, Raquel gravou um comentário editorial que se espalhou pela internet como um rastilho de pólvora. Nele, com uma clareza e firmeza impressionantes, ela criticava a forma como a festa era tratada no Brasil. O vídeo viralizou, chegando a milhões de pessoas, inclusive a um espectador muito particular. Em sua casa, Silvio Santos, com seu faro incomparável para o que o povo quer ver e ouvir, assistiu àquela jornalista desconhecida e viu algo que os diretores de jornalismo das grandes redes não viam: autenticidade. Ele não viu polêmica, viu potencial. Ele não viu risco, viu uma estrela. O que se seguiu parece um roteiro de filme. O telefone de Raquel tocou. Do outro lado da linha, a voz mais famosa do Brasil. Aqui é o Silvio Santos. Depois do choque inicial e da certeza de que era um trote, ela percebeu que era real. O próprio dono do SBT estava lhe fazendo um convite que mudaria sua vida para sempre: ser a âncora principal do SBT Brasil, em rede nacional. Mas o mais importante não foi o convite, foi a promessa que veio com ele. Nas palavras do próprio Silvio, a ordem era clara: eu estou te contratando para você dar a sua opinião. Eu quero que você continue sendo quem você é. Era a carta branca, o selo de aprovação do rei. Para Raquel, era a realização de um sonho, e por um tempo, a parceria foi um sucesso absoluto. Na bancada do SBT, Raquel Sherazade se tornou um dos nomes mais relevantes e comentados do jornalismo brasileiro. Suas opiniões geravam debates, manchetes e uma audiência fiel. Ela era exatamente o que Silvio Santos havia prometido que ela seria: uma voz poderosa e independente no horário nobre. Ela era a aposta pessoal do patrão, a joia que ele mesmo garimpou e lapidou.
Sentia-se segura, valorizada, protegida por aquele que a descobriu. Tudo parecia perfeito. Uma aliança inquebrável entre o rei e sua mais nova estrela. Mal sabia ela que no reino de Silvio Santos, o mesmo trono que eleva também pode esmagar. E a promessa que lhe deu asas estava prestes a ser usada para cortá-las em pleno voo. Era a noite do Troféu Imprensa de 2017, uma noite de celebração, de gala, onde a televisão brasileira se reúne para aplaudir seus maiores talentos. Raquel Sherazade estava lá, não como uma mera espectadora, mas como uma das estrelas da noite, indicada e premiada. O ar estava carregado de alegria e glamour. Para ela, aquele momento deveria ser a coroação, o reconhecimento público do sucesso de sua jornada, a confirmação de que a aposta de Silvio Santos havia sido certeira. Ela subiu ao palco com um sorriso no rosto, pronta para receber seu troféu das mãos do homem que a descobriu. Mas o que a esperava não era uma parabenização. Era uma emboscada, ao vivo, em rede nacional. Silvio Santos, com seu característico sorriso no rosto, a chamou. O público aplaudiu, mas em vez de entregar o prêmio, ele iniciou um monólogo que mudaria tudo. Você foi contratada para ler notícias. Você não foi contratada para dar a sua opinião. Ele disparou. A plateia, que segundos antes aplaudia, ficou em um silêncio desconcertante. O sorriso de Raquel congelou. Ela tentou argumentar, lembrando de que foi ele mesmo quem pediu por suas opiniões. Mas Silvio foi implacável. Se você quiser fazer política, compre um partido e seja candidata. Mas aqui não, ele continuou. Eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, para ler as notícias no teleprompter. Eu não te chamei para dar a sua opinião. Cada palavra era um golpe. Era a quebra pública da promessa que foi a base de seu contrato e de sua confiança. Não era apenas uma bronca de chefe. Era uma desautorização transmitida para milhões de lares. Uma ordem para que ela se calasse, disfarçada de uma piada de palco. Naquele momento, o rei estava mostrando a todos quem realmente mandava em seu reino. A câmera, impiedosa, focava no rosto de Raquel. Vemos o esforço para manter a compostura, o sorriso forçado para esconder a humilhação, a percepção de que qualquer argumento seria inútil. Ela estava completamente sozinha, exposta em um tribunal televisionado cujo juiz, júri e carrasco eram a mesma pessoa. O silêncio dos outros artistas no palco era ensurdecedor. Ninguém a defendeu. Ninguém ousou contradizer o patrão. A festa terminou para Raquel ali mesmo. As luzes, as câmeras, os aplausos, tudo perdeu o brilho. O troféu em suas mãos, que deveria ser um símbolo de vitória, agora parecia um objeto pesado e irônico. Ela saiu do palco, mas o eco daquelas palavras a seguiria por muito tempo. A frase "não te chamei para dar opinião" viralizou instantaneamente, estampando manchetes e gerando um debate nacional. A festa da TV havia acabado, mas a cerimônia de sua humilhação pública estava apenas começando, e ela marcaria o início de um doloroso e inevitável divórcio com o homem que um dia lhe prometeu o mundo, e agora lhe tirava o direito à própria voz. No dia seguinte ao Troféu Imprensa, as luzes do estúdio do SBT Brasil se acenderam como sempre. A vinheta tocou, a câmera focou, e lá estava Raquel Sherazade, na mesma cadeira, com a mesma postura impecável de sempre. Para o espectador desatento, nada havia mudado, mas para ela, tudo era diferente. Ela estava de volta à sua posição, com o mesmo salário generoso, com o mesmo status de âncora principal, mas algo fundamental havia sido arrancado dela. Sua voz. Aquela bancada, que antes era sua plataforma de expressão, havia se transformado em uma cela. Ela estava em um exílio dourado, uma prisioneira bem paga, forçada a sorrir enquanto cumpria sua sentença em silêncio. Nos bastidores, a ordem de Silvio Santos ecoou como um decreto. A pressão, antes sutil, tornou-se explícita. Reuniões com a direção de jornalismo se tornaram mais frequentes, sempre com o mesmo recado, dito de formas diferentes. Pegue mais leve, evite temas polêmicos, atenha-se ao texto. O SBT, que antes celebrava a repercussão de suas opiniões, agora usava as multas e processos que a emissora recebia como uma arma contra ela. Um lembrete constante de que sua ousadia estava custando caro. A autonomia que um dia lhe foi prometida foi substituída por uma vigilância constante. Cada palavra sua era analisada. Cada editorial era previamente vetado. Ela se tornou uma leitora de notícias, exatamente como Silvio havia ordenado. Imagine a agonia para uma comunicadora nata. Notícias sobre escândalos de corrupção, crises sociais, decisões políticas controversas, tudo passava pelo teleprompter. E ela, que tinha tanto a dizer, era obrigada a manter uma neutralidade fria e distante. O público mais atento percebia. Nos comentários das redes sociais, a pergunta era sempre a mesma. O que aconteceu com a Raquel? Por que ela não fala mais nada? Ela estava amordaçada em praça pública.
e a mordaça era feita do ouro de seu próprio contrato. O trabalho, que era sua paixão, tornou-se uma fonte de angústia. Cada jornal era um novo exercício de autocensura, um lembrete doloroso do que ela havia perdido. O desgaste foi inevitável. A relação de confiança com a emissora, que começou a ruir no palco do troféu imprensa, agora estava completamente destruída. O respeito que ela sentia pelo patrão deu lugar a uma profunda decepção. Ela entendeu que sua presença ali não era mais desejada por sua competência ou por sua voz, mas apenas por sua imagem. O contrato de trabalho ainda estava válido, mas a parceria de almas, a aliança que a levou para o SBT, estava morta e enterrada. A questão já não era mais se ela sairia da emissora, mas quando e como o golpe de misericórdia seria desferido. Ela apenas aguardava o fim de sua sentença. O ano era 2020, o mundo vivia sob a sombra da pandemia, e o futuro era uma tela em branco para todos. Nos bastidores do SBT, o contrato de quase uma década de Raquel Sherazade se aproximava de seu vencimento. A não renovação já era uma certeza silenciosa nos corredores da emissora. O desgaste era mútuo. A relação estava irremediavelmente quebrada. A única dúvida que restava era como o ponto final seria colocado nessa história que começou como um conto de fadas e se transformou em um drama de bastidores. E a forma como o fim chegou foi ainda mais fria e impessoal do que ela poderia imaginar. Não houve uma reunião, não houve um aperto de mão, um agradecimento formal pelos anos de serviço, um último café com a diretoria. Depois de 9 anos, sendo o rosto do principal telejornal da casa, a notícia de seu desligamento definitivo chegou da maneira mais corporativa e desumana possível. Através de um e-mail, um simples texto, em uma tela de computador, comunicando que seu contrato não seria renovado e que ela não precisava mais comparecer à emissora. Uma década de dedicação, de polêmicas, de audiência e de relevância, tudo encerrado com um clique no botão enviar. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Em uma atitude que chocou o mercado jornalístico, Raquel foi impedida de se despedir do seu público. Seu crachá foi bloqueado, seu acesso à emissora cortado. A cadeira que ela ocupou por tantos anos seria ocupada por outro, sem que ela tivesse a chance de dizer um último boa noite para os milhões de espectadores que a acompanharam. A despedida que lhe foi negada na televisão teve que acontecer nas redes sociais. Em uma postagem sóbria e digna, ela comunicou sua saída, agradeceu ao público e expôs a forma como foi tratada. A reação foi imediata. Uma onda de apoio de fãs e críticas contundentes da imprensa especializada inundou a internet, condenando a frieza e o descaso do SBT. Naquele momento, para o mundo, Raquel Sherazade era uma jornalista demitida. Estava fora da TV aberta, sem o prestígio da bancada do horário nobre, com a imagem para sempre atrelada às polêmicas com seu antigo patrão. Para muitos críticos e rivais, era o checkmate, o fim da linha para uma carreira que havia voado alto demais e se queimado sob o sol da ambição de seu descobridor. Parecia o fundo do poço, a derrota definitiva. Mas o que ninguém, nem mesmo Silvio Santos, poderia prever, era que aquele e-mail de demissão não era um ponto final. Era o botão de reset. E que às vezes, é preciso ser expulso do reino para finalmente ter a liberdade de construir o seu próprio império. Enquanto seus detratores celebravam o que parecia ser o fim de sua carreira, Raquel Sherazade fazia o que os verdadeiros comunicadores fazem quando lhes tiram o microfone. Ela encontrou outro, longe das estruturas rígidas e das pressões corporativas da televisão tradicional. Ela viu o universo de possibilidades em uma plataforma onde a única chefe seria ela mesma. A internet, o primeiro passo de sua nova jornada, foi a criação de seu canal no YouTube. Os primeiros vídeos eram simples, gravados em casa, sem a mega estrutura de um estúdio de TV, mas com algo que há muito tempo não se via: a sua voz completamente livre. Foi uma redescoberta. Longe das luzes ofuscantes e do teleprompter que a aprisionava, Raquel estava solta. Ela voltou a fazer exatamente aquilo que foi proibida de fazer: analisar a política, criticar as injustiças, se posicionar sobre os temas mais espinhosos do país. E o público, que sentia falta daquela voz contundente, respondeu de forma massiva. O mesmo povo que a acompanhava no SBT migrou em peso para seu canal. Os números de inscritos dispararam, as visualizações atingiram milhões, e a seção de comentários se transformou em um mural de apoio e celebração. A mordaça que tentaram colocar nela havia se transformado em um megafone digital, e seu alcance era agora global. Mas Raquel não se contentou em ser apenas uma youtuber. Com uma visão de negócios afiada, ela começou a monetizar sua liberdade. O canal, que começou como uma plataforma de opinião, rapidamente se tornou uma empresa de mídia. Marcas que buscavam se associar à sua imagem de credibilidade e coragem começaram a procurá-la. Contratos de publicidade, palestras, eventos, parcerias.
O dinheiro que ela ganhava não vinha mais de um único salário pago por um patrão, mas de múltiplas fontes de renda que ela mesma criava e administrava. Ela não era mais uma empregada. Era uma empreendedora. A demissão, que deveria tê-la silenciado e enfraquecido, acabou por fortalecê-la de uma maneira que nem ela esperava. Outras portas se abriram. Ela foi convidada para projetos em outras plataformas de mídia, como a Jovem Pan, e sua relevância no debate público só aumentou. A jornalista que foi dispensada por e-mail agora era uma das vozes mais requisitadas e influentes do país, construindo seu próprio império, tijolo por tijolo. Clique. Aquele e-mail frio não foi uma carta de demissão. Foi a sua carta de alforria, o documento que a libertou de seu exílio dourado e lhe deu as chaves para construir um reino onde a única rainha seria ela. Se a demissão foi sua libertação e a internet foi a construção de seu novo reino, faltava a coroação. E ela veio da forma mais inesperada e arriscada possível. Em 2023, uma bomba caiu no mundo das celebridades. Raquel Scheherazade, a jornalista séria e analista política, estava confirmada em A Fazenda, um dos maiores e mais populares reality shows do Brasil. A reação foi de choque total. O que uma figura como ela estaria fazendo em um programa de confinamento, famoso por suas brigas, festas e provas na lama? Para muitos, era um passo para trás, uma jogada desesperada. Mas para Raquel, era movimento de mestre, a chance de dar no checkmate definitiva. Ela estava trocando a bancada do telejornal pela sede de Tapecerica da Serra. Mas, mais importante, estava trocando o julgamento de um patrão pelo julgamento de milhões de brasileiros. E o que se viu foi um fenômeno. Raquel não entrou no jogo para ser uma planta, ou para mudar quem era. Pelo contrário, ela levou a mesma inteligência, a mesma oratória afiada e a mesma coragem de se posicionar para dentro do confinamento, em cada discussão, em cada argumento, em cada defesa de seus aliados. O que o Brasil via não era uma peoa, era a jornalista que eles aprenderam a admirar. Ela não gritava, ela argumentava, ela não ofendia, ela expunha as contradições de seus adversários com uma clareza cirúrgica. Ela transformou o reality show em sua própria arena de debate. E o público ficou fascinado. A resposta foi uma avalanche de apoio popular como poucas vezes se viu. Ela se tornou a protagonista absoluta da edição. Seu nome dominava as redes sociais todas as noites. Hashtags de apoio subiam para os tópicos mais comentados do mundo. Celebridades, políticos e influenciadores declaravam sua torcida. O Brasil, que um dia a viu ser humilhada em silêncio, agora gritava em sua defesa. Cada vez que ela ia para a roça, voltava com uma votação esmagadora, mostrando que o povo estava ao seu lado. Era a resposta direta, em forma de milhões de votos, aquela fatídica noite no troféu imprensa. Era o povo dizendo: nós queremos ouvir sua opinião. Sua jornada no programa terminou de forma controversa, com uma expulsão que muitos consideraram injusta. Mas, ironicamente, isso só a tornou maior. Ela não precisou do cheque de 1,5 milhão para sair como a grande campeã. Sua vitória foi moral, foi pública, foi inquestionável. Ela saiu do programa e foi recebida não como uma ex-participante, mas como uma heroína. Sua agenda de entrevistas nos maiores programas do país era digna de uma estrela de Hollywood. Onde quer que fosse era ovacionada. A mulher que foi silenciada por um homem, agora era aclamada por uma nação inteira. A humilhação havia sido, finalmente, lavada e exorcizada pela voz do povo. A coroação estava completa. Hoje, quando olhamos para a trajetória de Raquel Scheherazade, a imagem não é mais a da jornalista humilhada ou da funcionária demitida. É a imagem de uma das personalidades mais influentes e bem-sucedidas do Brasil. Após o fenômeno de A Fazenda, sua carreira atingiu um novo patamar. Contratos publicitários milionários, milhões de seguidores engajados que se tornaram sua comunidade fiel, e o poder de ditar tendências e pautar discussões. Estima-se que hoje ela fature em uma única campanha publicitária, o que levaria meses para ganhar em seu antigo emprego. Mas sua maior riqueza, conquistada com suor e resiliência, não pode ser medida em cifras. É a liberdade absoluta de ser dona de sua própria voz e de seu próprio destino. O contraste dos legados é fascinante. De um lado, Silvio Santos, uma lenda incontestável da comunicação. Um gigante que construiu um império e faz parte da história do Brasil. Seu legado é imenso, mas, com o passar do tempo e a mudança de gerações, suas atitudes controversas são cada vez mais reavaliadas, e seu poder absoluto já não é visto com a mesma reverência de antes. Do outro lado, Raquel, a mulher que foi publicamente repreendida por ter uma opinião e que, contra todas as probabilidades, transformou essa mesma opinião em seu maior ativo. Ela não precisou de uma emissora para lhe dar uma plataforma. Ela se tornou a plataforma. A jornada de Raquel Scheherazade
É a prova viva de que nenhuma humilhação precisa ser um ponto final. Pelo contrário, às vezes, um não de uma figura poderosa, uma porta fechada, uma demissão inesperada, são na verdade o empurrão que precisamos para sair da zona de conforto e buscar nosso verdadeiro potencial. A voz que tentaram calar em um palco de premiação hoje ecoa mais alto do que nunca. Não porque alguém permitiu, mas porque ela conquistou esse direito. Ela nos ensina que a verdadeira autoridade não vem de um cargo ou de um crachá, mas da autenticidade e da coragem de se manter fiel a quem você é. No fim das contas, a história dela é uma lição universal sobre poder, resiliência e a incrível capacidade humana de dar a volta por cima. Ela nos lembra que o maior patrão que teremos em nossas vidas não é um homem em um escritório ou o dono de uma empresa. O maior patrão é sempre Sira, o nosso próprio propósito. E quando somos leais a ele, nenhuma porta fechada no passado pode nos impedir de construir um futuro onde somos nós que damos as ordens.